Irmãos, amém? Nós agradecemos a Deus, por mais um sábado, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede para estudarmos e aprendermos mais um pouquinho da porção da palavra dele. Nessa noite nós vamos estudar a lição 3, que tem por título A Missão da Igreja, E é interessante porque o título geral da lição, da revista, aliás, a temática é a Igreja de Cristo, na área de eclesiologia, mas hoje misturando um pouquinho eclesiologia com missiologia, e me senti assim contemplado por fazer parte do DEMIL e estar ministrando uma lição que tem um pouquinho lá, uma ponta na missão, Então, vamos ler aqui o texto base que se encontra no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, um texto bastante conhecido dos irmãos. Capítulo 28, vamos ler 3 versos, do 18 ao 20, e ele funciona como uma base da Escritura para tudo aquilo que a gente vai trabalhar nessa noite, na temática dessa noite. Mateus 28, do 18 ao 20. A grande comissão é o título da sessão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Os irmãos podem sentar, louvado seja Deus por essa palavra. Irmãos, o tema, como já disse, a missão da igreja, e o objetivo nessa noite, é que a gente tenha, na verdade, são 2 objetivos. Primeiro, compreender qual é o centro de referência da missão da igreja, ou seja, quando a gente fala de missão da igreja, qual é a base, qual é o sustentáculo, qual é o alicerce, onde é que se fundamenta a missão da igreja, a igreja de Cristo. Nós não estamos falando de igreja como instituição, apenas a instituição que a gente conhece, mas a igreja de Cristo, o corpo de Cristo aqui, do qual ele é cabeça. E também entender qual é a essência da igreja. Quando ele falar de essência, aqui, quando nós falarmos de essência, nós estaremos falando sobre 4 grandes aspectos dessa essência, que são a evangelização, a edificação, a adoração e o serviço. Então, quando a gente começa a ler esse texto, essa lição, relembrar, porque acredito que todos nós já temos algum outro conhecimento sobre o assunto, mas quando a gente começa a estudar de uma maneira mais sistematizada, a gente vai se alegrando muito com a missão da igreja, porque é um privilégio, é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é um privilégio muito grande ser igreja. A missão da igreja, a própria palavra missão, se a gente toma a palavra em si, a missão, a responsabilidade que nós temos como o corpo de Cristo, como aquilo que foi escolhido por Cristo para dar continuidade à sua obra, ao seu trabalho. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender exatamente nesse momento é que a igreja ela foi criada, ela existe para cumprir o propósito do próprio Cristo. Cristo passou aqui todo aquele tempo dele no ministério, um ministério muito intenso, como a gente vê nos evangelhos, irmãos. E aí, quando ele foi, ele deixou a responsabilidade para os discípulos, e a igreja do Senhor dá continuidade à missão, ao trabalho. Que missão? Que trabalho? Fazer o quê? E aí é o que nós vamos ver nessa noite, proclamação das boas novas, proclamação do evangelho, por inúmeros meios, inclusive por inúmeros meios, como a gente vai ver aqui. Então, a gente está aqui para dar continuidade, para perpetuar e dar continuidade a um trabalho que já foi iniciado por Cristo. É claro que a igreja, muitas vezes, ela acaba até se manifestando por meio de projetos, de ações sociais, ela desempenha várias atividades, isso não é errado, a gente sabe que a igreja pode e deve desenvolver algumas ações, mas esse não é o objetivo primeiro. Aliás, isso aí já é, na verdade, ela já desenvolve isso justamente por causa do amor de Cristo que está derramado em nossos corações, e nós manifestamos isso. Mas o objetivo primeiro não é esse. E é importante a gente entender isso, porque muitas vezes existem igrejas por aí, comunidades, se perdendo um pouco aí no caminho, justamente por tirar esse foco, tira o foco do propósito maior, que é dar continuidade à obra de Cristo, à proclamação do Evangelho de Cristo, e começa a se envolver, irmãos, numa série de atividades, outras, que muitas vezes encontram, assim, até o respaldo bíblico, mas que não são essas atividades a finalidade principal da missão da igreja.
E é aí onde está o perigo, né? Igrejas que muitas vezes se envolvem em muitos projetos e às vezes a proclamação do evangelho, por meio da pregação, por meio do ensino, por meio de outras ações, acaba ficando em segundo plano. Então, esse é um cuidado que a gente como igreja precisa ter. Ou seja, a gente está aqui para adorar a Deus, para conhecer a Deus, né, como o autor da lição diz, para experimentar a vida com Deus, mas tudo isso tem que redundar, tem que fazer com que Cristo seja conhecido entre todos os povos, como diz o salmista lá no Salmo 96. E aí eu abro só um parênteses para os irmãos, que é importante demais que os irmãos leiam essas lições em casa, porque, irmãos, são muitas referências. Se eu for ler todas as referências que estão nesta lição, 11 horas talvez a gente termine. Então, assim, é importante que os irmãos conheçam, porque essas referências são importantes para a gente conhecer o fundamento bíblico. Tudo que está dito aqui está comprovado por meio da Escritura, e a gente precisa alimentar, é a base do nosso argumento, do nosso raciocínio, do nosso entendimento e da nossa compreensão. Então, se a gente não lê a referência, a gente vai ficar repetindo uma coisa aqui, mas não vê lá como é que a própria Escritura trata daquilo, tá certo? Então, é importante que os irmãos tragam isso, porque na hora aqui da exposição, né, a gente já vai, de certa forma, agilizando aqui. Bom, e aí, na relação a essa missão da igreja, né, ao papel que ela tem, é importante que a gente veja e perceba e compreenda que o Evangelho é o centro, o Evangelho é a referência. O autor da lição insiste, e eu vou também ficar insistindo até o final do estudo, o Evangelho é a referência, irmãos. Eu digo isso porque muitas vezes a igreja, como a gente diz, ela está envolvida em missões, em algumas atividades de missões, e algumas dessas atividades podem não estar correspondendo a esse centro de referência, que é a proclamação do Evangelho de Cristo. Então, o autor da lição, que é o pastor Ismael Ornilo, que é o presidente da nossa denominação, ele vai explicar logo a seguir o que é esse centro de referência da nossa missão. Ou seja, quando a gente diz que o centro convergente da nossa missão é o Evangelho, qual é a implicação disso? Ou seja, o que é que a gente está querendo dizer com isso? E aí ele traz a nossa memória, primeiro começando com Jesus, né? Jesus foi ungido lá para pregar as boas novas, está lá em Lucas, no capítulo 4, do 17 ao 21, e Jesus fala muitas vezes isso nos evangelhos, qual foi a missão dele para que ele veio, né? Em seguida, o autor também nos lembra que o próprio Jesus designou os apóstolos, né? Designou os seus discípulos para fazerem o mesmo. A gente tem aí, por exemplo, Marcos 16:15, eu acho que é a referência muito conhecida, e pregar o evangelho a toda criatura. Então, é uma ordem que é dada por Jesus. E a igreja que o Senhor constituiu, a igreja que somos nós, edificada sobre o próprio Cristo, né, e sobre os fundamentos apostólicos, nós somos essa comunidade que faz e que continua levando o evangelho de Cristo em tudo que nós fazemos, tomando o Evangelho como sendo o nosso edifício, a nossa referência. E aí, quando a gente fala que o Evangelho é o centro da missão, é a referência da missão, a gente precisa atentar para dois aspectos, ou dois sentidos básicos acerca desse centro, desse Evangelho. Primeiro, o conteúdo do Evangelho. Quando a gente fala de Evangelho, o que é que a gente comunica? Porque se fala muito, o Evangelho são as boas novas. Tá, tudo bem, a gente já compreendeu isso. Mas quais são essas boas novas? Isso é importante para nós como igreja, porque a gente precisa ter consolidado isso no nosso coração, na nossa mente, na nossa forma de viver. Quais são as verdades que a gente está comunicando? Será que a gente tem consciência como igreja, né, e desempenhando a missão? Porque a gente está como igreja desempenhando a missão. Primeiro é importante a gente entender isso, né? Será que todos nós estamos conscientes de que nós estamos no exercício, no desempenho de uma missão? Porque, lendo a lição, me veio um pouco isso. Assim, para a minha aprendizagem, eu acredito que para os irmãos também, compartilhando. Quantas vezes isso é tão automático, às vezes, parece que a gente está no automatismo, essa rotina. Vem para a igreja, ouve aqui, vai para casa, começa a se envolver com as atividades, e a gente muitas vezes perde a percepção de que nós somos igreja, que nós temos uma missão, que nós estamos no exercício dessa missão 24 horas. E aí é importante a gente saber o que é que a gente está comunicando, porque existe um conteúdo desse Evangelho. O Evangelho precisa ser comunicado, né? É a atividade, é a missão da igreja. Mas qual é o conteúdo? O autor ele resume aqui na página 21, ele apresenta 5 pontos, aliás, 6, né? 6 pontos essenciais desse conteúdo. Nós vamos aqui apenas ler, porque se for ver todas as referências, irmãos, não vai dar tempo a gente
expor tudo. Mas veja só, quais são as verdades que a gente deve comunicar quando a gente está divulgando, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo? Primeiro, Jesus é o Filho de Deus, não é? Da mesma essência e com os mesmos atributos. Está aí João 1, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, olha que verdade poderosa que a gente está comunicando. Jesus é o Filho de Deus, ele tem a mesma essência e os mesmos atributos de Deus. Nós cremos nisso? Cremos, né? Para a glória de Deus nós cremos. Ele é plenamente homem, de igual natureza humana, mas sem pecado. E aí é um ponto interessante, porque existem muitas vezes alguns segmentos cristãos, que se dizem cristãos, né, que se dizem evangélicos, e que muitas vezes negam, ou então que dizem que são cristãos, mas negam, por exemplo, a natureza humana de Cristo. Né? A gente sabe que existem seitas por aí que negam. Então, veja, a gente entende e compreende na Escritura que ele é plenamente homem, de igual natureza, mas, todavia, não pecou, como diz a Escritura. Terceiro, outra verdade que está na mensagem do Evangelho que a gente está comunicando, desde que a gente fez a decisão de seguir a Cristo. Ele morreu no lugar do seu povo, assumindo toda a santa justiça de Deus contra o pecado, se entregando como um maldito pecador em nosso lugar. Deixa eu ler só um pouquinho, porque eu fico pulando as referências, são tantas, mas eu fui destacando assim algumas, irmãos, para a gente pelo menos né, não ficar sem ler algumas. Então aqui, por exemplo, em Gálatas, capítulo 3, e o versículo 13, o apóstolo Paulo fala muito bem sobre isso, né, como Jesus se colocando como maldição em nosso lugar. Gálatas 3, 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. E aí aquilo que eu disse a vocês, esse conteúdo que vai sendo apresentado, é preciso que a gente vá para o texto bíblico para saber onde se encontra, para a gente se fundamentar cada uma dessas verdades que são apresentadas. Então, ele morreu no nosso lugar, se entregou como maldito pecador em nosso lugar. Quarta verdade desse conteúdo desse evangelho que a gente comunica é que ele morreu e foi sepultado com os homens. Né? A gente prega, proclama a morte de Cristo. Né? Cristo morreu e foi sepultado, inclusive nesse texto aqui de Lucas 23, 53, vai falar exatamente sobre o local onde Cristo foi, lá na tumba, né, onde ele foi enterrado. Quinto, né, a quinta verdade, o quinto ponto desse conteúdo, ele ressuscitou dentre os mortos e está sentado à direita de Deus, o Pai. Está aí na referência de Lucas 24, do 5 ao 8. Né? Então, você tem a morte, mas você tem aqui depois, em seguida, a ressurreição de Cristo como uma das verdades desse conteúdo do Evangelho. E, por fim, o texto diz aqui, ele voltará e julgará o mundo. Então, esse Evangelho, que é o centro, né, da nossa missão, do nosso papel, da nossa tarefa como igreja, né, o Evangelho ele comunica tudo isso que a gente acabou de ver. Então a gente precisa, né, é muito bom quando a gente tem a oportunidade de voltar a esses fundamentos, porque às vezes a gente vai, ano após ano, vai ouvindo pregações, vai ouvindo lições, estudando, e a gente precisa, como diz lá em Hebreus, voltar muitas vezes aos rudimentos, aos fundamentos. É muito bom ter esse encontro, reavivar isso na nossa mente, na nossa memória. Né? É muito edificante para nós reforçar o nosso alicerce, né? Aquilo no qual nós construímos a nossa vida. Né? É sobre isso que nós construímos a nossa vida. É a razão de nós estarmos aqui. Por que vocês estão aqui? Por que eu estou aqui hoje à noite? Nós tínhamos outras opções, mas somos igreja do Senhor, né? Temos isso muito claramente definido em nossas vidas, né? A nossa missão. Oi, pastor. Uhum. Verdade, pastor. Inclusive,
é interessante porque a gente tendo isso muito claramente na nossa mente, no nosso coração, isso nos faz com que nós não nos embaracemos com coisas menores, que muitas vezes, quantas vezes pessoas estão nas comunidades de fé, nas igrejas, e por pouca coisa se chateia, se irrita com alguma coisa e deixa e abandona. Né, quer dizer, exatamente, não tem esse foco, esse propósito, né? Falta algo maior lá no coração, né? Ou às vezes é até cristão mesmo, mas se deixa abater por alguma coisa que aconteceu e perde o foco, que é essa missão, né? Que é o que nos faz caminhar e o que nos faz viver, é a nossa motivação. Né? Quantas vezes cada um de nós talvez não tenha se pego assim, se não fosse isso na minha vida, né? Se não fosse esse propósito, essa clareza de quem eu sou, né? Do que eu faço, quem eu sou no corpo de Cristo como igreja, do que eu tenho para fazer aqui, se não fosse isso, como é que seria a minha vida? Né? Para onde é que eu estaria indo? Então, justamente, sem rumo aí, trazendo tristeza. É. A vaidade. É verdade. Lugar. Isso. A serviço de. Que inclusive é um dos pontos que ele traz aqui, né, na questão servindo a Deus com as nossas vocações, com aquilo que Deus nos dotou, nos nossos dons, nos nossos talentos, nossas habilidades, tudo vai canalizar para a glória de Deus, né? É fazer Cristo conhecido por meio daquilo. É um desafio, irmãos, muito grande, né? Não é um desafio saber que não apenas aquilo que a gente faz aqui na igreja que glorifica a Deus, porque eu acho que é o lugar mais fácil que tem para a gente mostrar que a gente glorifica a Deus. Agora, a partir do momento que a gente passa por aquela porta ali, em todas as nossas outras coisas que nós vamos fazer, e que tem que glorificar a Deus e fazer Cristo conhecido, eis o nosso desafio como cristão, né? Como serviço que nós apresentamos. Além do conteúdo desse evangelho, que é a nossa base, que é o nosso centro de referência da missão, a gente pensa também na proclamação. E me chamou a atenção o uso da palavra proclamação, porque proclamação não é apenas falar, simplesmente falar, mas a proclamação ela está sempre relacionada a um momento de solenidade, a um momento majestático, a um momento assim glorioso, cerimonioso. Então, o ato de proclamar é declarar publicamente em voz alta, né, e de forma que aquilo tenha esse tom de solenidade, algo importante. Por quê, irmãos? Porque o Evangelho é boa nova, e é uma boa nova, né, que tem realmente essa razão de ser. Então, ele vai trazer aqui o autor, de que maneira a gente proclama esse Evangelho. Então, ele fala, primeiramente, porque o Evangelho é o poder de Deus, está lá Paulo dizendo isso aos Romanos, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Primeiro, né, ele está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, eu vou ler, porque quando eu invento de falar de cabeça e fica faltando palavra, eu me sinto traindo o texto, né? E aí diz assim, Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Interessante, irmãos, é poder para quê? Com que finalidade? Diz aí, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, a proclamação, a gente tem em vista a proclamação do Evangelho, porque o Evangelho é o poder. É o Evangelho que transforma, é o Evangelho que muda. A gente não conhece nada até hoje que faça mudar, que tenha um impacto tão grande na vida das pessoas. Né? Muitos de nós aqui, de vocês, já experimentaram isso quando vieram, né? Enfim, quando se converteram, aceitaram Jesus. A gente vê, né, como o Evangelho ele modifica, né? Ele muda. E como a gente vai a cada dia também sendo transformado. Né? A gente tem aquela conversão ali no início, mas a cada dia o Evangelho, por isso a importância da gente se aproximar cada vez mais do Evangelho de Cristo. Então, o Evangelho não é poder, diz, é o poder, especifica, é o poder de Deus
atuando. Né? Não existe, como ele diz aqui, o evangelho é exclusivo e absoluto. Isso é importante demais para a nossa fé, porque não adianta remendo, não adianta buscar outros meios, outras alternativas, porque há até quem acha que Jesus Cristo tem sim, é o nosso Salvador, mas fica colocando outras coisas, como a gente estudou, por exemplo, anteriormente, né, sobre a teologia da aliança, aquela questão da lei, trazendo muitas vezes coisas relacionadas ao mérito, como se nós pudéssemos colocar alguma coisa ali que pudesse contribuir para a nossa salvação. Inclusive, esse é o motivo da carta de Paulo aos Gálatas, né? Quando ele vê lá que os Gálatas estavam trazendo lá, recuperando tudo aquilo lá, o ritual do judaísmo lá, dos judeus, para acrescentar, como se o poder de Cristo fosse insuficiente, né? Isso é um perigo. Mas além do evangelho, que é o poder de Deus, a proclamação também tem a ver com a defesa do evangelho. Quando a gente fala de defesa do evangelho, só vem logo à mente a figura de Paulo, do apóstolo Paulo. Como é bonito, né? O trabalho, a vida de Paulo na defesa do evangelho, né? Defender o evangelho, irmãos, é defender a própria igreja, porque uma coisa está relacionada à outra. Não existe igreja sem evangelho. Isso é um ponto fulcral, central, né? E aí a gente precisa defender o evangelho. Agora, quando eu falo aqui, quando o pastor fala aqui, o Ornilo, né, de defender o evangelho, a gente volta um pouquinho para aqueles pontos do ponto anterior, do conteúdo. São essas verdades principais que a gente está vendo aqui. Defender o evangelho é defender que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus ele teve uma natureza humana, que Jesus morreu no nosso lugar, que ele foi sepultado, que ele ressuscitou e que ele voltará. É isso que é defender o evangelho, né? E não o contrário. O contrário como? E não se envolver em debates inúteis e profanos, como Paulo diz lá a Timóteo, instrui Timóteo e diz: olha, Timóteo, não se envolva aí em essas coisas, esses debates, essas discussões aí que não rendem nada, são inúteis, são improdutivas. A defesa, irmãos, vale a pena a gente entrar na defesa do Evangelho de Cristo e não em assuntos... eu lembrei agora, por exemplo, eu estive na VINAC a semana passada, na Consciência Cristã, e quando a gente pega lá a pastinha, tem uma carta dirigida a todos os participantes. Eu achei muito interessante isso, porque um dos pontos da carta é dizendo o seguinte, que a gente deixasse de lado, né, para os palestrantes, os conferencistas, principalmente, qualquer aspecto secundário, como, por exemplo, tratar de questões polêmicas de batismo, se é por aspersão, se é por imersão, enfim, temas teológicos que são secundários e que não tem aquele ponto, né, aquela essência, né, não é o ponto principal para a nossa salvação. Então, tinha essa recomendação lá, nas orientações. E é mais ou menos isso que Paulo fala para Timóteo lá, para ele não se envolver em debates inúteis. Então, a defesa do evangelho, a proclamação do evangelho tem a ver com a defesa do evangelho. E, por fim, aqui ele mostra que a proclamação do evangelho tem a ver com dois aspectos também muito importantes, que são o arrependimento de pecados e a fé, né? A fé em quem? A fé no sacrifício de Cristo Jesus. Eu queria aí sim ler, nesse caso, Marcos, a referência de Marcos, onde está fundamentada essa afirmação. Marcos capítulo 1, versículo 15, diz assim, Jesus volta para Galileia, né? Então, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Olha a mensagem que veio depois: arrependei-vos e crede no evangelho. Portanto, a proclamação, a mensagem da proclamação, ela está fundamentada nesses dois pilares. Uma mensagem que chama o pecador ao arrependimento e a crer no sacrifício salvífico e substitutivo de Cristo Jesus. Então, a mensagem do evangelho é uma mensagem que exige fé e arrependimento, conforme a gente viu. Bom, irmãos, essa primeira parte aqui é só para mostrar o que é que se entende como o evangelho como centro da missão. Então, quando a gente fala de missão da igreja, a gente fala de evangelho, né? E quando a gente fala do evangelho, que é a referência, que é a base dessa missão, que é a nossa razão de ser, a gente vai entender qual é o conteúdo desse evangelho, como a gente já viu aqui, e a gente viu também a proclamação desse evangelho. Lembrando que o evangelho é o poder de Deus, lembrando que a gente precisa defender, né, o evangelho, que é defender a própria igreja, e também lembrar que nesse conteúdo dessa proclamação estão aí a mensagem de arrependimento e de fé. Feito isso, vamos agora ver de uma maneira mais rápida quais são, uma vez que a gente entendeu essa referência central da missão da igreja, ver qual é a essência da igreja.
E aí, quando o autor vai tratar da essência, da missão da igreja, na verdade, ele vai apresentar esses 4 aspectos, né? A evangelização, a edificação, a adoração e o serviço ao próximo. Evangelização, rapidinho aqui tratando. A gente volta para aquele texto lá de Mateus 28, que a gente leu, né, que é o nosso texto base, e aí ele diz o seguinte, né? E aproximando-se Jesus, falou-lhes, né? Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. E aí há um outro texto também, que é um muito conhecido nosso, que é o de Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Né? As últimas palavras de Jesus, antes de ele ascender, subir aos céus. Né? E aí a gente precisa meditar aqui brevemente quais são... o que é que a gente pode aprender nessas últimas palavras de Jesus como características dessa grande comissão, ou daquilo que está sendo colocado aqui como evangelização. Tem um errinho aí na revista que está começando com a letra C, irmãos, mas é A, B, C e D, viu? Não engoliu nada não, foi só a troca das letras que houve aí. Bom, a gente precisa entender com base nesse texto 4 características. Primeiro, é uma ordem, isso a gente já ouviu muito, né? Toda vez que se prega sobre esse texto, ide por todo mundo, o verbo está no imperativo, a gente já cansou de ouvir isso. Mas assim, eu queria trazer para os irmãos a seguinte questão. Quando se fala de ordem, não é uma coisa que deva trazer peso ao nosso coração, muito pelo contrário. Né? É uma ordem que nos dá a alegria, né, de estarmos sob o governo de Jesus, o senhorio de Jesus, e, portanto, essa ordem aqui ela deve nos trazer, muito mais do que qualquer constrangimento ou alguma coisa desse tipo, nos trazer a alegria, né, de ir. Portanto, é uma ordem. Né? Se estamos sob o governo de Cristo, nós devemos obedecer, porque não nos é uma questão opcional, mas é uma questão de ordem, de mandamento mesmo. Ide. E uma vez indo, né, fazer discípulos, ensinando a obedecer a todas as coisas, como diz o versículo. Outra coisa que a gente pode aprender nesse texto sobre evangelização é que é uma tarefa feita sob a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E aí isso traz um certo alívio para a gente, porque não é o poder da igreja, irmãos. Nós não temos poder nenhum se não for o Espírito Santo de Deus nos capacitando, nos habilitando para proclamar as boas novas, a gente não funciona, não sai do lugar. Né? Mas o texto diz que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E diz mais o texto de Atos, e recebereis poder. Poder de quem? Do Espírito Santo de Deus. Portanto, a igreja ela não recebe poder de nenhuma outra fonte. O poder vem exclusivamente do Espírito Santo de Deus, e é isso que nos capacita. Então, o corpo de Cristo, como igreja, recebeu autoridade e capacidade para executar a missão. E isso é tremendo para as nossas vidas. Outra característica que a gente aprende aqui, com base nessa questão da evangelização, é a própria garantia, a promessa da presença daquele que chama, do comissionador. O texto diz, e eu estou convosco todos os dias, até o fim do século. Olha que coisa boa, né? Até o final dos tempos. Então, irmãos, na nossa missão, na nossa tarefa, Cristo está ao nosso lado, e isso é glorioso. Isso nos impulsiona e nos traz alívio, saber que na nossa missão nós temos a presença de Cristo. E por fim, aqui na evangelização, ele vai mostrar que é uma missão que é ampla, ela tem uma amplitude, ela não está situada apenas num lugar, mas ela diz respeito a todo mundo, ela não tem limite geográfico. Né? Como ele diz aqui, fazer discípulos de todas as nações. Portanto, não há barreira, não há restrição geográfica, porque a mensagem do Evangelho ela tem que alcançar todos os confins da terra, como diz Atos 1. Ela tem que chegar a todas as localidades, em todos os lugares. Né? Por isso que quando a gente fala de evangelização, a gente fala de evangelização local, plantação de igrejas, missões mundiais, e aí o autor diz, é tudo a mesma coisa, porque o Evangelho precisa chegar a todo lugar. Né? Bom, essa é a primeira essência da igreja, evangelização, que é colocada aqui. A outra essência, segunda que ele vai trazer, é a edificação. Né?
é a edificação. Toda vez que a gente começa a construir uma casa, um templo, por exemplo, aqui, vamos pegar como referência, a gente não fica só no alicerce, né? A gente começa com o alicerce, mas isso ele vai crescendo, as paredes vão subindo, tijolo por tijolo, até que chega à altura, a estatura de cobertura, para poder a gente ter a segurança de ficar abrigado ali. Na vida cristã é da mesma forma, a gente precisa crescer, a gente precisa ser edificado, a gente precisa crescer até uma certa medida, e essa medida é a medida de Cristo, né? Como diz lá o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Então, irmãos, a edificação, um aspecto muito importante que ele traz para nós aqui, é que essa edificação ela é mútua. O que é que significa isso? É que nós nos edificamos uns aos outros, né? Como corpo, um corpo, nós precisamos ter essa consciência de que cada um de nós edifica o outro, né? Aquele momento que um está fraco, a gente vai lá, liga e dá uma mensagem, né? E vai na casa do outro, faz uma visita e deixa uma mensagem e ora, né? Ou aqui mesmo juntos, como nós estamos fazendo, compartilhando aqui a Escritura. Enfim, são vários os momentos de edificação mútua e para isso nós temos alguns meios, né? Que Deus coloca à disposição para essa edificação. Vou citar 3 aqui que o autor traz. Primeiro meio para a gente se edificar uns aos outros, a comunhão, né? A comunhão, muito interessante que ele coloca, trazendo principalmente aquele texto de Paulo aos Coríntios, quando ele diz que se um sofre, todos sofrem, né? Se um se alegra, todos se alegram. Isso tem a ver com esse aspecto da comunhão, né? A participação no sofrimento uns dos outros, né? Graças a Deus, Deus tem dado a nós essa sensibilidade, né? Às vezes eu fico acompanhando no grupo da igreja, qualquer coisinha que acontece, a gente vai lá e joga, aí todo mundo, estamos em oração, estamos orando, né? E graças a Deus, isso é a razão de ser da igreja, né? Da edificação. A comunhão ela é importante, porque é o momento de partilharmos, já que somos corpo. Se é corpo, se um membro sofre lá alguma coisa, o outro vai sofrer também. O sistema nervoso central encaminha a dor para todo mundo sentir ali, né? Tem que mandar. Então, é essa a ideia da comunhão. A comunhão dos santos é um dos meios coletivos, né? Coletivos, porque a gente tem a oração é um meio de graça, a palavra também é, mas tem horas que a gente precisa realmente partilhar e ser ajudado pelo outro, pelo próximo. O outro meio de graça para a edificação é o ensino, é esse momento que a gente vive aqui. E a gente só se dá conta da falta disso, irmãos, ou quando a gente percebe que isso tem importância, é quando a gente começa a se distanciar. Se a gente começa, por exemplo, a perder essas oportunidades de ser ensinado, de estar ouvindo uma exposição, uma pregação, a gente vai sentindo definhando, né? Por mais que a gente tenha um conhecimento da palavra, mas é como eu disse, como foi edificante para mim, depois de 30 anos de evangelho, voltar isso aqui, rememorar, né? Esses princípios, essa base aqui. É muito bom. O ensino, ele proporciona isso, né? E é lamentável como muitas igrejas têm aberto mão do ensino. Às vezes é uma liturgia de 2 horas e tem de tudo nessa liturgia, mas a palavra de Deus ela é mínima ali, a exposição é mínima. É tanta programação, é tanta coisa para agradar o público, as pessoas, a plateia, né? E muitas vezes o lugar da palavra é comprometido. Então o ensino é um dos meios que a igreja tem para, olha o que o texto diz que a gente leu, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, né? Os ensinamentos apostólicos, é isso que nós fazemos aqui, né? 3 vezes por semana, pelo menos, a gente está fazendo, né? Nos reunindo para aprender do Senhor. E o último aqui, o último meio de graça para edificação, são os dons espirituais, né? E aí é interessante, só isso aqui já daria, cada um desses pontos daria um estudo, mas enfim, a gente está fazendo aqui um panorama mostrando. Então, os dons espirituais, eles são dados pelo Espírito de Deus, né? Não é a igreja quem dá, não é a liderança da igreja quem concede, mas o Espírito Santo de Deus é quem dá. A igreja precisa pedir ao Senhor, né, os dons, como diz lá, buscar os melhores dons, e o Espírito Santo é quem capacita, é quem distribui, né, esses dons. Está lá em ensinamento de Paulo, na carta de Coríntios, se os irmãos quiserem ler capítulo 12, lá bem direitinho, Paulo vai falar sobre essa questão dos dons do Espírito. O fato é que a igreja precisa ser capacitada, cada um de nós aqui, como parte dessa engrenagem desse corpo, tem uma habilidade, tem um dom. Se você ainda não descobriu qual é o seu dom, comece a orar a Deus, pedindo que o Espírito Santo de Deus certamente vai mostrar. Se precisar também de ajuda, eu acredito que é válido também, de repente, conversar com mais alguém, né, sobre a questão. Eu, por exemplo, eu sei que eu acho que eu tenho alguma coisa para o ensino,
Porque desde pequeno que eu lembro que a geladeira lá de casa era toda suja de giz, as portas dos quartos, as portas tudo era melado de giz, porque na minha cabeça tudo era sala de aula. Eu só via um monte de gente e eu dando aula. Minha avó ia lá para casa e dizia assim, você é um besta, está falando com quem? Era eu num quadro lá, que eu arrumava emprestado com alguém da rua e fazia, né? E aí foi assim, aos 11 anos comecei a dar reforço escolar e de lá para cá nunca mais parei na vida, porque é isso, a gente vai se achando, vai se encontrando. Então é isso, o próprio Deus, irmãos, Ele nos orienta, nos mostra onde é que cada um de vocês pode atuar. Mesmo aqueles que estão, por exemplo, mas eu não posso andar, você que está em casa aí, entrevado, que está numa cama reclamando, você pode interceder. Que coisa maravilhosa é poder orar, né? Ter tempo para orar, inclusive, olha só, né? Poder ali estar orando e intercedendo, tem tanta coisa para se orar, para se interceder, né? Às vezes tem uma habilidade de conversa, de comunicação, pode ligar para uma pessoa, deixar uma mensagem, um conselho, né? Enfim, cada um tem as habilidades. Às vezes as pessoas vão me procurar para essa questão de aconselhamento, de conversar alguma coisa, eu confesso que algumas vezes sai alguma coisa, mas às vezes o negócio trava, eu só ouço, né? Dizem que a escuta também é interessante, mas tem hora que a gente fica ali no juízo, é melhor não falar. Vou ficar quieto, eu digo assim, então depois eu digo alguma coisa. Mas enfim, irmãos, cada um, Deus sabe onde nos coloca, né? Louvor eu acho maravilhoso aqui, está aí Cláudio, o pessoal do louvor. Mas se eu for cantar, irmãos, essas vidraças não aguentam, então deixa eu quieto aqui na minha habilidade que eu tenho, tá certo? Enfim, esses são os meios de graça da edificação. Terceira essência da missão da igreja é a adoração. Inclusive, eu acho que se eu fosse escrever, eu colocaria isso no início, a adoração. Mas tudo bem, essa ordem aqui não faz parte também, né? Então, é interessante uma observação que o autor faz, é que a edificação está centrada no indivíduo. A edificação é de cada um de nós individualmente. Mas a adoração está centrada em quem? Na liderança da igreja, não é verdade? É verdade? Está centrada na liderança da igreja? Não, irmãos. A adoração centra-se no Senhor. Ele é o objeto único, exclusivo e direto da adoração. E aí a gente, novamente, pode fazer essa aplicação. Quantas igrejas aí, né, têm desfocado, têm tirado a adoração? O culto ele não é mais um culto cristocêntrico, não se adora ao Senhor. Muitas vezes se adora muitas outras coisas que são feitas no culto, na reunião, mas a adoração ela é somente do Senhor, né? Então, esse é um aspecto que a gente precisa ter muita firmeza, muito isso guardado na nossa mente. E aí ele vai falar que existem dois aspectos da adoração. A adoração no culto público, que é o que nós fazemos quando nós nos reunimos, nós juntamos para adorar a Deus aqui, né, cumprindo, né, aquilo que o Senhor nos orienta, por exemplo, lá em Hebreus, quando ele diz, né, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Então, há uma orientação de que nós estejamos sempre também reunidos no culto público, né? E aí cabe a nós, a igreja, né, como ele diz aqui, primar, prezar por um culto simples, mas um culto cuja adoração esteja centrada somente em Cristo Jesus. E que nada venha dispersar, que nada venha tirar o foco, a atenção, de maneira que toda a programação do nosso culto público seja para Deus, né? É por isso que às vezes a liturgia ela é muito bem cuidada nesse sentido. É garantida de modo que desde a oração inicial, louvor, né, uma oportunidade de algum grupo, tudo convija para a adoração a Cristo. De maneira nenhuma, nenhum grupo, nenhum departamento da igreja merece adoração. Adoração somente a Cristo. Então, essa é a adoração no culto público. O outro aspecto da adoração, dessa essência da igreja que é a adoração, é na própria vida. E aí me chama muita atenção, a gente já ouviu isso aqui muitas vezes, mas é bom relembrar, quando ele vai falar da adoração na vida. Porque ele diz, primeiramente, nós nos reunimos aqui para buscar instrução. Uma vez sendo instruídos na palavra, orientados na palavra, a gente volta para a nossa vida, e aí, voltando para a nossa vida, nós vamos servir a Deus, né, no mundo, com as nossas vocações, né, com aquilo que Deus nos coloca, na família, no trabalho, na vizinhança, enfim. Nós voltamos para esses lugares de modo a refletir Cristo, ou seja, de modo que aquilo que a gente vai fazer adore a Deus, ou seja, que as pessoas que estão ao nosso redor vejam que nós fazemos aquilo, mas fazemos para adorar, para servir ao Senhor. É o que ele coloca aqui, né? Depois que nós saímos da reunião pública de adoração, que nós recebemos a instrução da palavra, nós devemos agora sairmos para adorar e servir a Deus no mundo com as nossas vocações, né? Seja como professor, como médico, como advogado, como zelador, seja lá qual for a profissão que a gente exerça.
ou a do lar, viu, irmãos? Quem é do lar aqui não se sinta excluído, não. E do lar, e como do lar também. E como é importante no lar a gente poder mostrar e adorar o Senhor, né, testemunhar da nossa adoração a Deus àqueles que estão ali próximos a gente na nossa casa. Então é isso. E por fim, a quarta essência da missão da igreja, não menos importante que as demais, é o serviço ao próximo. Né? O serviço ao próximo. E aí a gente tem como exemplo maior, nada melhor do que o próprio Jesus. Aliás, se a gente for voltar aqui, em todos esses aspectos da missão da igreja, na evangelização, na edificação, na adoração e no serviço ao próximo, Cristo é o nosso paradigma sempre. Eu queria só ler um texto aqui em Mateus, capítulo 9, para mostrar essa questão de como Jesus ele é o nosso maior exemplo no nosso serviço ao próximo. Mateus 9, 35 ao 36. Só esses 2 versículos. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Olha que aí já tem muita coisa de serviço ao próximo. E o 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, teve compaixão delas. Por quê? Porque ele se compadeceu, porque elas estavam aflitas e exaustas, como o quê? Como ovelhas que não têm pastor. A comparação que ele faz. Olha que coisa tremenda, né? O ministério de Jesus, né? Então, irmãos, servir ao próximo é algo maravilhoso. É algo tremendo, assim. Se você não teve ou não tem a oportunidade, comece a pedir a Deus essa capacidade, né? De, inclusive, demonstrar a sua missão como igreja servindo ao próximo. Não com aquela ideia de que eu vou fazer para eu receber. A gente, às vezes, encontra meio isso, né? Olha, faça isso porque Deus vai te abençoar mais. Eu quase sempre escuto muito isso. Dê que não tenha pena de dar, não. Faça isso porque Deus vai... Isso é bíblico, é promessa de Deus. Mas é muito bom quando a gente faz desprendido realmente. Eu não quero saber se eu vou ter retorno. É a alegria de poder realmente servir ao próximo em qualquer área. Aí ele vai dizer aqui quais são as áreas. Por exemplo, na sensibilidade para com os mais vulneráveis. Por exemplo, nesse contexto que nós estamos vivendo, estamos ainda tendo reflexo dessa pandemia que acabou trazendo muitos problemas econômicos. É uma oportunidade que a gente tem dos 5 quilos de feijão que estão lá, a gente pode ir e doar para aquela pessoa que está mais vulnerável com a gente, que perdeu o emprego. É uma possibilidade, né? Ser sensível com os mais vulneráveis. Aí ele traz aqui como exemplo Tiago, que vai falar de uma fé prática, de uma fé que se manifesta em obras, em ações, e não é uma fé só teórica, né? E ele traz também o próprio Tito também como exemplo aqui, como fundamento. E ele termina, inclusive, trazendo lá aquele texto de Isaías que fala sobre o verdadeiro jejum, né? É o jejum aquele que é o quebrantamento. Eu gosto dessa passagem, irmãos, eu vou ler, apesar da hora, viu? Isaías 58, quando ele fala do verdadeiro jejum, do jejum que agrada a ele, a Deus. Isaías 58, versículos 6, até uns 7 ou 8 mais ou menos. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Né? Coisa maravilhosa, essa preocupação aqui com o pobre, com aquele que, o necessitado, aquele que não tem. Né? Estamos vivendo aí esse momento de guerra, e quantas pessoas estão aí fugindo do país, lá refugiados, é nesse momento que a gente precisa ver a ação, né, das nações, próximas ali principalmente, para acolher, receber esses peregrinos que estão sem nada na vida, né? E outra área também que ele diz que a gente pode servir ao próximo é na denúncia contra a corrupção, o mal moral e a justiça social. Isso aí é pano para as mangas, não adianta a gente detalhar isso, porque a gente vive, o mundo, né, vive uma corrupção só, nas instâncias mais altas até as instâncias menores. O que a gente vê, irmãos, são ações de injustiça, né? Então a gente precisa realmente denunciar como voz profética, como igreja, tudo aquilo que a gente vê como injustiça social, como corrupção, como mal moral. E, por fim, ainda sobre o serviço ao próximo, ele diz que nós podemos exercer esse serviço ao próximo através das nossas vocações.
Eu lembro muito dessas ações sociais que são feitas em projetos missionários, né? Acho que é um exemplo bem prático, quando muitas igrejas... Essa semana eu estava ouvindo alguém falando sobre um avanço em algum lugar e dizendo exatamente isso. Olha, no primeiro dia nós vamos levar dentistas para fazer higiene bucal do pessoal, vamos levar uma enfermeira para fazer a aferição disso. Enfim, pessoas que estavam ali dedicando um dia de suas vidas nas suas profissões para servir ao próximo, né? E eu acho que cada um de nós, se a gente procurar direitinho como fazer isso, como é que nós podemos servir ao próximo naquilo que você tem? Você pode dizer, mas eu não sou formado. Irmãos, todos nós podemos e temos como servir ao próximo naquilo que Deus nos deu. É só parar um pouquinho, fazer o exercício da reflexão, pedir a orientação do Espírito Santo, que com certeza você vai saber como você pode servir ao outro. E tem muitas áreas em que a gente pode servir. Às vezes a gente pode servir até em mais de uma área, mas veja aquela que o Espírito Santo de Deus tocar e você diga, eu acho que eu posso servir ao próximo e cumprir a minha missão como igreja servindo ao próximo dessa forma, né? Levando uma roupa para um, calçado para outro, dando um quilo de alimento para outra pessoa, orando por outra, dando uma palavra de ânimo para outra. Existem múltiplas formas, não precisa ser só com recursos materiais. Ok? Então é isso. E para fechar, né, a conclusão, eu gostaria de ler com os irmãos. Os irmãos têm a revista, ele diz o seguinte: sabemos que a Bíblia revela a missão da igreja sobre o fundamento do Evangelho ensinado por Cristo e escrito pelos apóstolos. São essas referências todas que a gente viu aqui, algumas a gente leu, outras não, mas são todas essas referências bíblicas que mostram o fundamento do Evangelho que foi ensinado por Jesus. Esse Evangelho define a essência da missão da igreja, que a gente já viu qual é a essência: evangelização, edificação, adoração e serviço ao próximo. E essa essência da missão da igreja, tanto no âmbito interno, né, como na evangelização e prestação de serviço ao mundo. Ou seja, é algo que se manifesta tanto internamente, quando a gente fala aqui, por exemplo, da edificação e da adoração, é algo entre nós, como externamente, quando a gente fala de evangelização e de prestação de serviço. Então, veja como Deus é perfeito, né? A nossa forma de servir a Ele é tão grande que a gente alcança tanto o interno quanto o externo. Ela vai do menor para o maior, né? Esperamos ter contribuído para o seu crescimento espiritual e desejamos que você continue crescendo no conhecimento e na graça de Deus. Amém? Esse é o desejo aqui do autor da lição, é o nosso desejo que todos nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe, irmãos, e que essa palavra possa encontrar guarida, reverberar, ficar moendo na nossa mente, no nosso coração, nos inquietando, né? É muito bom quando a palavra ela fica ali, depois remoendo, inquietando. Eu acho que isso é fantástico, né? Pastor, está com a palavra? Devido ao horário, os irmãos peguem depois as perguntinhas, aí em casa mesmo, tentem responder oralmente para si mesmo, né? E façam o exercício aí. Amém, irmãos. Graças a Deus por aquilo que ouvimos nessa noite. Certamente trazemos à memória aquilo que já há um certo tempo, né, nós já vimos ouvindo, né, que é a questão da nossa missão, a missão da igreja. Aí o Pedro olhou ali para o relógio da igreja, e esse relógio está adiantado há alguns minutos, mas eu queria aproveitar esses minutos ainda, né, lançando aqui as perguntas da revista, né, para a gente poder pensar um pouquinho juntos. Eu queria ouvir a opinião de vocês, um de cada vez. Diz assim: por que o Evangelho é o fundamento da missão da igreja? Né? Por que o alicerce da missão da igreja é o Evangelho? É o Evangelho. O que é que vocês acham? Que poderia ter outra coisa, né? Por exemplo, tem quem diga que a missão da igreja é a ação social, né? O assistencialismo, que é uma bênção, né? E aí, por que é o Evangelho? Qual a opinião de vocês? Calma, de um por um. Axa, quer falar?
E aí? Ou vocês não concordam com isso? Aham. Que o Evangelho é o fundamento da missão da igreja. A gente ouviu aqui nessa noite, né? Irmãos, imagina você construir uma casa sem fazer um alicerce. O que é que vai cair, irmãos? Que é melhor, o que é que vai acontecer, irmãos? A casa vai cair, não é isso? A casa vai cair. Imagina uma igreja que ela cresce sem estar fundamentada no Evangelho. O que é que vai acontecer? Um dia ela cai. Um dia ela mostra que ela não tem sustentação. Então, a missão, o propósito maior da igreja está lá no Evangelho, como Pedro colocou aqui, é o conteúdo do Evangelho, né, entendendo o que Cristo fez por nós, a morte expiatória dele, né, a missão que ele nos deu aqui, a evangelização, que é a comunicação da Boa Nova àqueles que ainda não conhecem. Então, isso faz parte do Evangelho, né, faz parte da missão que nós recebemos e está fundamentada essa missão no Evangelho. A outra pergunta é: qual é a essência da missão da igreja? E aí? Edificação, proclamação, o que mais? Adoração, tem mais um aí? E evangelização, né? Então, aí está a essência da missão da igreja, está nessas obras. A edificação, o trabalho de construtor, um ao outro se edificando, né, compartilhando a palavra de Deus e a gente amadurecendo a imagem e semelhança de Cristo. A proclamação, o anúncio da glória de Deus, da palavra de Deus no mundo. A evangelização, a levar a boa nova àquele que ainda não conhece. A luz para aquele que está nas trevas, né? E o que mais aí que faltou? Proclamação e o serviço, né? Serviço, né? Então, o serviço também é essencial na missão da igreja, até porque o nosso Senhor, a gente está dando continuidade à missão dele. Sempre pensa assim: você como cristão, você está dando continuidade a uma missão que foi inaugurada em Jesus. Então, sempre que você quiser saber o que é que Jesus quer que você faça, veja o que ele começou a fazer. Porque o que ele começou a fazer, ele deixou para a gente dar continuidade. Dar continuidade. Se a gente não dá continuidade ao que ele quer, nós não estamos ali cumprindo o que ele deseja, fora do propósito dele, da missão dele. E aí tem mais duas aqui. Quais são as últimas palavras de Jesus antes da ascensão, que nos chama para a evangelização? Atos 1:8, o que é que diz? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, né? Mateus vai dizer: ide, fazei discípulo, né, de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essas palavras são palavras dadas sempre naquele momento final em que Jesus tem contato com os seus discípulos. Então, Jesus, antes de viajar de volta para o céu, se assim podemos dizer, ele dizendo o seguinte: eu vou dar a vocês o que vocês precisam continuar fazendo. Então, entendo aí, o Espírito vai estar sobre vocês, testemunhe de mim, proclame, evangelize, né, através da minha vida, façam discípulos, né, batizando, envolvendo na comunidade aqueles que ainda não fazem parte dela. E, por fim, é possível separar um dos itens da missão da igreja sem comprometê-la? A pergunta dele: é possível. Eu gosto muito da adoração, gosto muito do serviço, da proclamação, mas a evangelização não é a minha praia. Né? Será que é possível tirar a evangelização sem comprometer a missão da igreja? Não. Se você pegar um tripé, né, tripé, que tem 3 pezinhos assim, se você arrancar um pé daquilo ali, o que é que vai acontecer? Vai cair, né? Qual desses 3 é o mais importante para que o tripé fique de pé? Não tem como separar, né? É a mesma coisa de você dizer assim: qual das 2 pernas são mais importantes para eu poder andar? Então, assim, na missão da igreja, não tem como você arrancar uma dessas partes, né, um desses itens da missão, e dizer:
Não, a igreja está bem. A nossa igreja não evangeliza não, mas assim, está de vento em popa. Para onde eu não sei, mas certamente não está cumprindo a missão de Cristo. Meus irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a nos manter fiéis à missão que a gente tem a fazer. E peça ao Senhor todos os dias: Senhor, me ajuda, me dá graça, me dá força, ânimo, saúde, para que eu possa cumprir aquilo que o Senhor começou e colocou sob a minha responsabilidade. Pare e pense, Deus poderia ter dado a responsabilidade aos anjos. Não, vou dar aos anjos, pelo menos aqueles que não caíram estão lá, eles são, né, têm a perfeição ali, vão cumprir o que eu quero. Mas não, Ele escolhe eu e você, pecadores limitados, né, cheios de não me toques, que precisam ser trabalhados, para quê? Para levar adiante a missão dEle. E o que é que a gente precisa, irmãos, como pecadores que somos, da graça dEle, do favor dEle, para que a gente leve adiante a missão que Ele colocou sob a nossa responsabilidade. E não se esqueça, como servo dessa missão, você um dia vai prestar conta. Vai prestar conta, sei lá, foi o que você fez? Não, pastor, não, pai, eu estava muito ocupado e com outras coisas. Não tem boquinha, não. Ele vai pedir conta. Irmão João estava falando sobre essa parábola, pregando sobre essa parábola hoje, né? A parábola dos talentos, né? Que Deus nos ajude, viu, irmãos? Pois é, né? A gente recebe de Deus o talento está aqui. O talento é isso, a missão que a gente tem para fazer. Lembrando que os judeus, né, não estavam enterrando talento, por quê? Porque não faziam a coisa prosperar, não levava adiante a missão de Deus e, consequentemente, né, na parábola, está lá, quando o Senhor volta, o juízo é grande, né, sobre aquele que não multiplicou o seu talento. Que Deus nos ajude a multiplicar o talento, que não é o talento de ter uma virtude, né, uma habilidade. O talento aí se refere à missão que Deus nos deu para realizar. Então vamos lá, o relatório aqui de hoje, os irmãos, estejam atentos, alunos matriculados 51,